Nesse vídeo, nós vamos fazer exercícios sobre parábolas. E de cara, eu quero sinalizar para vocês algumas coisas que a gente tem que estar bem atento quando vai falar de parábolas. Primeiro ponto, que nós temos o vértice. As equações básicas de parábola, elas têm o vértice centrado na origem. Só que, como a gente viu, o vértice ele pode ser deslocado. Tem um elemento que é o P, que é a distância foco reto-diretriz, que é essa distância aqui. Só que na prática a gente trabalha muito com o meio P, P por 2, que acaba sendo a distância do vértice para o foco ou do vértice para a diretriz. Diretriz é a reta que faz parte da definição da parábola. E nos casos que nós vamos ver, as diretrizes ou são retas horizontais ou são retas verticais. Quando a diretriz é uma reta vertical, como é a equação dessa diretriz? Como são todas as retas verticais, sua equação é x igual a um fulano. Todas as retas verticais do R2 têm como equação x igual a um fulano. Quem é esse fulano? É a posição por onde essa reta passa. Se uma reta vertical corta o 5 ali do eixo x, então aquela reta é a reta x igual a 5. Se a reta vertical corta o menos 3, é a reta vertical x igual a menos 3. Então, as equações das retas verticais no R2 são assim. E a equação das retas horizontais no R2 segue a mesma lógica, só que ao invés de ser x igual a um fulano, as horizontais são y igual a um fulano. Qual fulano? A posição, a altura no eixo y, na qual essas retas estão passando. Então, por exemplo, você tem aqui uma reta horizontal que passa na altura menos 2, portanto, sua equação é y igual a menos 2. E uma coisa que a gente vai observar é que o foco e o vértice, esses dois pontos aqui importantes da parábola, se eles estão numa mesma vertical, então a parábola ou é desse tipo, ou é assim. Se o foco e o vértice eles estão numa mesma horizontal, então a equação da parábola ou é essa, perdão, o formato, ou é esse, ou é esse. E, finalmente, uma coisa que a gente vai ter que fazer em alguns momentos é determinar pontos na parábola. E como é basicamente que eu determino um ponto de uma parábola? Bem, você vai na equação da parábola, ela pode ser que tenha o x2 ou pode ser que tenha y2. Você vai escolher um valor fixo. Você vai fixar, por exemplo, y igual a 9. Quando você fixa y igual a 9, se for uma parábola tipo x2 igual a 2py, se você fixa o y, isso quer dizer que você vai ter dois x's que dão aquele y, ou o contrário. Então, a gente vai ver aqui com cuidado como é que faz isso, mas para encontrar pontos na parábola, pelo menos nesse formato mais elementar de parábola centrada na origem, você escolhe um valor para aquela variável que está seu expoente 2, e isso vai, depois que você montar direitinho a estrutura e fizer o isolamento, vai resultar em dois valores na variável que tem o expoente que você vai estar usando no cálculo. Por exemplo, rapidamente, 4. Você tem x2 igual a 4. Quem é o valor de x? Pode ser o 2, já que 2 ao quadrado é 4, ou pode ser o menos 2. Então, na equação do tipo x2 igual a 4, você tem duas respostas. É mais ou menos o que vai ser feito aqui. Dito isso, a gente pode agora começar a falar dos exercícios. O primeiro exercício é o seguinte: para cada uma das parábolas que estão postas aqui, construir o gráfico, encontrar o foco e uma equação da diretriz. Pois bem, quais são as parábolas postas a mim? São essas duas. Atente muito bem que essa segunda é uma pegadinha. Ela não está no formato reduzido padrão que a gente usa para fazer as operações. Essa aqui está no ponto. Essa aqui está perfeita. x2 igual a 8y. Perfeita. Essa aqui não está, porque para que você apresente o formato padrão de uma parábola, você tem que ter a variável quadrada, isolada. Então você tem que dar um jeito de isolar o y2. Quando você isola o y2, você chega
nessa estrutura bem aqui. Só você fazer a verificação. Você isola o y2, fica nisso, e você está aqui de maneira bastante direta em quem é essa parábola. Um procedimento importante é que você determine quem é o p, parâmetro da sua parábola. Como é que você determina isso? É só você olhar o coeficiente que acompanha a variável isolada. No caso aqui é o 8, e no caso aqui da outra é o menos 2. Por definição, esse valor é o dobro de P, é o 2P que tem naquela fórmula padrão de parábola que a gente foi apresentado. No caso, se 8 for 2P, é porque o P é 4. No outro caso aqui, se o 2P for menos 2, é porque o P individualmente ele vale menos 1. Então você tem que identificar, na hora que vai mexer aqui nesse negócio, quem é o P. Depois que você identificou quem é o P, as coisas ficam bem mais simples. Você vai só coletar outras informações e por aí vai. Então vamos lá. E das parábolas, e quer que eu construa o gráfico e encontre o foco e uma equação da diretriz. São duas parábolas centradas na origem, portanto você já tem quem é o vértice. Quando a gente fala em parábola centrada na origem, é parábola cujo vértice é a origem. Então você já tem quem são os vértices, e como você tem os P's, você acabou de identificar quem são os P's, do vértice para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo, você determina o foco e você determina a reta diretriz. E aí que vem o detalhe que é um pouco sutil nesse caso. Tá aqui, você tem essa parábola aqui, voltando para cá para o parábola padrão, certo? Que é essa aqui. Você identificou quem é o meio P, que é 2. Aí você tem que observar com cuidado que esse P ele é positivo. Esse P ele é positivo. As parábolas de P positivo, quando são x2 igual a 2py, elas são essas aqui. Então é importante que você consiga mentalmente associar quais são os 4 tipos de parábolas. Tem essa aqui, tem essa e tem essa. Como é que você diferencia pela equação os 4 tipos? Tem as parábolas que são começadas com x2, que são desse tipo ou desse tipo. As parábolas de x2 são sempre assim. As parábolas que começam com y2 ou são essa ou é essa. Para diferenciar em cada caso desse, você vai olhar o P. Se o P for positivo, no caso das parábolas que começam com x2, o formato é esse. Se o P for negativo, o formato é esse. Aí nesse caso aqui, se você tem um P negativo, o formato é esse aqui. E se o seu P for positivo, o formato é esse. Então você tem que criar as 4 formatos de parábolas, 4 padrões, que eles dependem do formato da equação e do sinal de P. Pois bem, você tendo observado esses detalhes, você já sabe que essa parábola aqui, ela vai ser alguma coisa desse tipo, centrado na origem, e é o que você vai ter que fazer, identificar quem é o foco, a diretriz, e pelo menos 2 pontos para poder amarrar bem já que ele pede para fazer o gráfico, a questão pede. Então, como é que você termina o foco? O foco, partindo da origem, ele é meio P para cima, meio valor de P para cima. Como você tem então o seu foco, ele é 2 unidades para cima a partir da origem. E a sua reta diretriz é 2 unidades para baixo. Então você sai do seu vértice, desce 2 unidades e repousa aqui, na posição menos 2. Então a sua reta diretriz é uma reta que vai ser horizontal e que vai passar na altura menos 2. Portanto, sua equação é y igual a menos 2. Ok? Aqui eu recomendo que você primeiro identifique o formato específico da sua parábola quando for analisar, e depois é que identifique o foco e a diretriz. Aí você feito isso, tem a parte dos pontos. É sempre bom você determinar alguns pontos dessa parábola, e você faz isso repetindo aquele exercício que eu falei agora há pouco.
Está aqui a equação de sua parábola. Para todo valor de y que você vai escolher, você vai poder fazer um cálculo que vai lhe fornecer dois valores que se relacionam com esse y. Por exemplo, nosso livro aqui ele escolheu o valor de y para ser 2, então ele vai aqui na expressão e bota y igual a 2. Com isso ele gera uma equação que é x2 igual a 16. E daí ele sabe que essa equação tem duas soluções, o 4 positivo e o 4 negativo. Portanto, com y2, ou seja, com ordenada 2, você tem um ponto que vai ter abscissa 4 positivo e vai ter um ponto que vai ter abscissa 4 negativo. Ou seja, você vai ter dois pontos, o menos 4, 2 e os 4, 2, dois pontos que vão fazer parte da sua parábola. Como você conhece o vértice, você tem plenas condições de pôr o menos 4, 2, pôr o 4, 2, pôr o vértice, fazer a curva que passa pelos pontos, destacar o foco e destacar a sua reta diretriz. Esse aqui foi o primeiro exemplo, é o exemplo que está aí quebrando um pouco a resistência do entendimento. Os outros exemplos a gente vai ver que vão ser um pouco melhores de serem entendidos. Você tem aqui a sua equação de parábola, você tem seu formato reduzido já ajustado, você percebe que ela é y2, ou seja, ou ela é assim, ou ela é assim. Como aqui você tem um P que vai ser negativo, já que o valor que está acompanhando aqui o x é negativo, você tem que vai ser precisamente desse jeito, a sua parábola. Você vê que pelo formato é uma parábola centrada na origem, então você já tem aí o quê? Que tá aqui o R2, você tem uma parábola que vai ter um comportamento mais ou menos assim. Agora você, como eu disse, identifica quem é o P. Aqui um cálculo me permite obter que o P é menos 1. Aí você determina quem é o meio P. Quem é o meio P? O P por 2. E aí, como você já tem um esboço de como é a parábola, tá aqui ela pré-esboçada, tá aqui o R2, tá aqui a sua parábola, tá aqui seu vértice, que é a origem. Para você determinar o foco, basta você sair da origem e andar meia unidade nesse sentido. Por que nesse sentido? Pela lógica do desenho, o foco é dentro da parábola. Então você não vai daqui procurar o foco para cá, porque o foco tem que estar dentro da parábola. Então você vai meia unidade para a esquerda. Aí você encontra o ponto que vai ser o seu foco, que inclusive é o ponto menos 1 meio, 0. Aí no sentido oposto, evidentemente, você vai andar meia unidade até chegar na posição por onde vai passar a sua diretriz. Você tem esse formato de parábola, então sua diretriz inevitavelmente é uma diretriz vertical. Então você sai da origem, anda esse meio P, no caso é meia unidade, vai aqui para a direita e aí você encontra a posição que passa a diretriz. Aqui eu estou tomando tentando usar uma linguagem um pouco didática para facilitar. Eu falei que você sai da origem e anda meia unidade para um lado para determinar o foco e meia unidade para determinar a diretriz. Porém, o P que você encontrou expressamente é negativo. Então, minha sugestão é que você use o sinal do P só para diferenciar isso disso ou isso disso. Mas que quando você for montar a sua parábola, você use simbolicamente o meio P, seja negativo ou positivo, é uma pequena distância. Pode ser menos 3, menos 5, menos 1 meio, menos 10. Se for menos 10, é sinal que você vai ter que andar 10 unidades para algum lado, seja para o lado esquerdo ou para o lado direito. Quem vai lhe dizer essa posição é a lógica do desenho. Então você usa o sinal de P para saber qual dos 4 tipos de parábola você vai ter. E aí, mesmo que o P seja negativo ou positivo, você sai do vértice, anda esse meio P, seja lá o que for, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, só para encontrar o foco e vai no sentido contrário, em absoluto, aquela mesma quantidade de distância para encontrar a reta diretriz. Vamos ver mais um exemplo para tentar fixar melhor. O segundo exemplo é o seguinte: traçar o esboço do gráfico e obter uma equação de parábola que satisfaça as condições.
ele quer que eu faça 3 parábolas. Uma delas quer que o vértice seja esse e o foco seja aquele. Na letra B, quer que o vértice seja a origem e a diretriz seja y igual a 3. E o C pede que o vértice seja a origem, passe por esse ponto e tenha a concavidade voltada para cima. A letra C já é um pouco mais exigente. O ideal é que você esboce o gráfico dessa parábola antes de começar a fazer a questão concretamente. Por quê? Vamos lá. A letra L quer que eu tenha um vértice centrado no ponto 0, 0 e que o foco seja o ponto 1, 0. Então, você tem aqui o eixo X, você tem o ponto V, que é a origem, e o foco é o ponto 1, 0, é esse aqui. Então, você tem esse vértice e esse foco. Pela posição do vértice do foco que a letra A está sugerindo, só tem uma parábola que vai fazer esse tipo de situação cevada, que é essa parábola aqui. Você usar isso aqui como vértice e o foco ficar na parábola, só tem essa parábola aqui. Dessas posições, desse jeito, você já consegue afirmar algumas coisas. Você já consegue afirmar que o formato da sua parábola é esse aqui. Pela posição que ela se construiu, é essa aqui. Então, você já sabe que tipo de parábola está buscando. Agora, para terminar de montar a equação, você precisa agora única e exclusivamente descobrir quem é o P. Observe que sua parábola desse tipo, o P de uma parábola desse tipo, ele é sempre positivo. Então, você vai aqui no que você está esboçando. Você sabe que a distância entre o vértice e o foco é o que eu chamo de meio P. Esses pontos aqui, 0, 0 e 1, 0, eles estão a uma unidade de distância. Então, o meio P dessa parábola vale 1. Se o meio P vale 1, é porque o P completo vale 2. Então, você identificou quem é o P completo. Você traz para cá e você substitui P por 2 e sua fórmula fica desse tipo. Pronto, você encontrou a equação da parábola que faz isso. Observe que eu precisei, pelo enunciado, saber que o formato seria esse, identificar quem é o P ali da situação, pela distância dos pontos. Como o formato da parábola era aquele específico, o P ele era positivo, então aquele 1, aquela distância 1 entre os pontos, é uma distância obviamente positiva. Só que ela pode estar representando um P negativo. O que vale dizer se você usa esse 1 para ser o meio P positivo ou meio P negativo, é o fato da parábola estar com essa configuração e parábolas com essa configuração têm P positivo. Pois bem, você identificou a equação da parábola, você vem para cá e aí você esboçou a parábola. Observe que ele não pediu para fazer a reta diretriz. Ele não pediu isso, mas você poderia muito bem. Como o meio P vale 1, você poderia avançar uma unidade para cá, a partir dessa reta que determina o vértice, e bem por aqui assim ficaria a sua reta diretriz, passando ali em x igual a menos 1, e x igual a menos 1 seria a sua equação de diretriz. A letra B, ele dá o vértice e dá a diretriz. Ora, uma parábola que me dá o vértice, me dá a diretriz, eu consigo com ela descobrir quem é o meio P e eu consigo fazer um transreverso, uma simetria reversa para descobrir onde é que está o foco. Então vamos lá. Ele me deu uma diretriz y igual a 3. O que é uma diretriz y igual a 3? É uma diretriz horizontal. Então ele deu o vértice, ele deu uma diretriz horizontal. Então a sua parábola nessa letra B ou vai ser assim ou vai ser assim. O que vai determinar o formato é a posição que está tendo esse vértice e essa diretriz. Está aqui o R2, está aqui o vértice que ele pediu. Y igual a 3 é uma reta que passa aqui em cima. E se ela for diretriz, sua parábola é desse tipo.
não tem outra configuração válida para ela. É essa aqui a parábola que você vai tentar esboçar. Essa distância aqui, ela é o meio P, como aqui é o vértice, está na origem, e essa reta passa na altura 3, essa distância que está aqui sinalizada é 3. Então, o meio P vale 3. Isso quer dizer que o P completo ele vale 6. Certo? Quase certo. Por quê? Porque eu estou observando a distância e estou afirmando que é P. Só que, como a gente já pontuou agora há pouco, parábolas com esse rosto, elas têm o P negativo. Seu parâmetro é negativo. Então, quando eu digo que o P é 3, eu estou aqui só usando a questão do absolutismo. Mas, na verdade, o P que eu tenho que usar é o P3 ajustado com o sinal que for conveniente para ele, positivo ou negativo. Parábolas desse formato tem P negativo. Então, o P dessa parábola aqui, ele na verdade, é o menos 6, e o dobro de P é menos 12. Então, na letra B, você tem uma parábola que vai ter esse rosto, desse tipo. Então, o formato básico dela é esse. Conforme a argumentação que eu acabei de fazer, o dobro de P ele é menos 12, como está aqui posto. E aí você substitui e monta esse formato bem aqui da sua parábola. Ele fala para traçar o esboço, então é mais ou menos o que foi dito aqui. Você tem que o R2, você tem que o vértice, você tem que a reta passa do lado da altura 3, já que é a reta y igual a 3. E aí você esboça aqui como vai ser a sua parábola. Letra C já é um pouquinho mais complicada, porque ele quer o seguinte: ele dá o vértice, e dá um dos pontos da parábola, e dá a concavidade. A coisa mais importante que você tem que observar aqui é a concavidade, porque ela vai dizer para você qual dos 4 formatos de parábola você vai tomar. Uma parábola que tenha concavidade para cima, nesse caso, centrada na origem, como está sendo posto aí, vértice 00, vai ser uma parábola com esse rosto aqui. Por algum motivo, nosso livro escreveu assim, chamando x2 igual a 8y. Não. Isso aqui é um erro de digitação do nosso livro. A parábola que você vai montar é uma parábola desse tipo, bem aqui. Aí você vai agora só identificar quem é o valor de P, pelo menos para construir a parábola como um todo. Como é que eu descubro quem é P na letra C, que só me deu o vértice, a concavidade e um ponto? Simples, você vai usar o ponto. Esse ponto aqui é um xy, você substitui convenientemente na sua parábola padrão, ou seja, x é menos 2 e o y é o 5. Quando você faz essa substituição, você vai poder descobrir quem é o P. Você faz os cálculos, descobre que o dobro de P é 4/500, então o P ele é 2/5. Então você descobre que o P é 2/5, e aí, descobrindo quem é P, você monta a sua equação completa. E aí, para construir o desenho, então você não tem muito o que fazer, não. Você faz uma parábola que passa pelo ponto 2,5, que foi o que ele ofereceu, passa pela origem, a parábola é simétrica em relação ao seu eixo, duplica para cá e acabou. Essa questão aqui não pediu foco, na verdade, a única que pediu foco, na verdade não pediu foco, a única que a gente precisou da ideia de foco foi a letra A. Então a letra B, como ele quer só o esboço sobre a equação, de ser concatenada para cima, eu já soube qual é o padrão da parábola que eu tinha que montar. Com um dos pontos oferecidos, eu descobri quem é o P, então montei, de fato, a expressão, a equação da minha parábola. A equação está aqui no formato reduzido. E para fazer o gráfico, eu usei que eu tenho que conhecer 2 pontos, o vértice e o ponto dele. Como eu sei que o gráfico ele é simétrico, eu fiz esse ramo, aí dupliquei, ficou isso aqui. Então a segunda questão é isso. Vamos ver se a gente acelera um pouco agora na terceira questão para frente. Terceira questão: determinar uma equação da parábola com o vértice explícito aqui, que é o vértice 3,2,
eixo paralelo ao dos y e parâmetro P igual a 1. É uma parábola que não está centrada na origem, então você vai usar o formato completo dela, que é esse aqui. Por que que é esse e por que não é aquele onde o YK está aqui na frente e o XK está aqui para trás? Porque não é o formato contrário, a que são 2. Porque ele diz que o eixo é paralelo a Y, ou seja, é uma parábola assim. E as parábolas assim, elas são desse rosto aqui, certo? Elas são desse rosto, deixando o x menos h no primeiro lado. Ele deu parâmetro 1. Essa informação é importante porque, como ele deu parâmetro 1 e é positivo, você tem uma parábola de eixo vertical e parâmetro positivo, você é obrigado a construir uma parábola com esse padrão aqui, com esse formato. Isso aqui ele conduz a esse formato. Ele dá o ponto do vértice, que está aqui. Então você tem aqui as informações que permitem você ter uma ideia de como é que vai ser essa parábola no fim das contas. Aí vem o seguinte, beleza, mas como é que eu vou encontrar a equação dela? Bem, você sabendo disso daqui, não tem muito o que fazer aqui não, porque como a questão lhe deu o ponto, o vértice, o valor x do vértice é o h da história, o valor y do vértice é o k da história, e a questão lhe deu até o parâmetro que você coloca aqui. Então a questão lhe deu todos os elementos para você vir e montar a sua equação da parábola. Pronto, está feito. Para montar o gráfico como um todo, você já sabe o padrão, você já sabe que esse aqui é um vértice, tudo mais. O que você vai ter que fazer é, na necessidade, descobrir quem são esse ponto e esse ponto. Igual a gente faz com as parábolas lá do primeiro ano do ensino médio. Mas nem precisa, de fato, dessa informação. Talvez a informação mais relevante seja você identificar quem é essa posição aqui. Ela chega a ser mais importante para você determinar do que esse e do que esse aqui. Mas, em todo caso, o importante, pelo menos do que foi posto aqui nesse nosso livro, é você determinar o vértice, que já foi colocado, saber o formato que ele vai ser, e pronto. Esboça dessa maneira simples, certo? O desenho. E ele quer, no fim das contas, é só a equação. Então, acaba sendo uma questão extremamente mínima, qualquer coisa que eu faça sobre ela, que foi só coletar os elementos que foram dados e montar a expressão. Posso fazer o desenvolvimento, as distribuições, o rearranjo para encontrar o seu formato geral, que é esse aqui. Essa parte de formato geral eu já coloquei lá na aula 19, mas convido vocês a ler isso aqui, que isso aqui pode servir como um reforço. 4. Seja a parábola, aí dá o vértice, dá o foco, traçar o esboço do gráfico e determinar a sua equação geral. Ele quer agora a equação geral. Se a questão me deu o foco e me deu o vértice, você não tem muito o que fazer aqui não. Porque você bota aqui o foco, o vértice, e aí você esboça uma parábola que passa pelo vértice, contornando de longe o foco. O que as parábolas fazem é isso. Elas contornam o foco de bem longe. Esboçar o gráfico é isso. Agora, determinar a equação geral é você observar que, pela configuração do foco e do vértice, a única parábola admissível é essa. Parábolas assim, elas têm um P negativo, e elas são começadas com Y2. E não está na origem, não está centrada na origem essa parábola. Então, com essas três informações, você deduz que o formato dela vai ser esse, e aí você tem quase tudo, porque você tem o valor de K, que é o deslocamento vertical do centro da parábola, você tem o H, que é o deslocamento horizontal do mesmo, você tem o P, porque você tem o foco e o vértice,
Então, essa distância aqui é meio P, considerando que o P ele é negativo. Então, a distância entre esse foco e esse vértice é meio P. Como essa distância aqui vale 3, você tem que meio P é o menos 3. Então, o P como um todo é menos 6. Então, o P sendo menos 6, o 2P fica menos 12. Então, você tem, no fim das contas, K, H, P, substitui e chega nisso. Aí, é a resposta? Não, porque a questão pediu equação geral. Isso aqui é uma equação reduzida de parábola. Para descobrir a equação geral, você desenvolve esse quadrado, aí faz aqui uma distribuição, passa todo mundo para a esquerda, organiza os termos para que você apresente elas nesse formato padrão, o mesmo formato padrão, a mesma ordem de valores que eu coloquei lá na aula 19. Então, basicamente, a quarta questão foi isso. E deu o vértice e o foco, com isso você descobre o P, você faz o P ser negativo, porque pela configuração foco-vértice, a parábola em questão é desse tipo. Parábolas assim, elas têm o P negativo. Parábolas assim, elas são começadas com y menos k ao quadrado. A questão lhe deu o vértice, então o vértice da parábola já está ali quem é o h e quem é o k. Então você teve todas as informações para poder montar a sua equação de parábola, ok? Então leia direitinho essa questão que ela foi bem, ela é simples, ela foi simples. Quinta, determinar a equação da parábola dessa figura. Você tem aqui uma parábola com pouquíssimas, bem poucas informações acerca dela. Mas pelo desenho, você sabe que vai ser uma parábola x2, que tem um expoente lá junto com o x, e que o p dela vai ser um p negativo. Tirando isso, você não tem mais nenhuma informação específica. Então, nesse caso, você vai ter que fazer andar por um caminho que a gente geralmente não vê aqui na geometria analítica, que é trabalhar com sistemas. Aqui a gente viu alguma coisa de sistema lá em retas, lá em plano, alguma coisa por lá, mas a gente não usou de maneira muito brutal, vastamente, essa questão de sistemas. Mas aqui é inevitável que a gente faça isso. Então, essa questão aqui, eu digo que ela parece mais uma pergunta de primeiro ano do ensino médio, na verdade. Ela parece muito com algumas questões de cálculo numérico, mas não parece muito com a pergunta da geometria analítica. Mas, enfim, a gente vai responder essa pergunta aqui na geometria analítica usando ideias um pouco alienígenas. Pois bem, você tem que ser uma parábola e que o formato equação geral de uma parábola com essa configuração vai ser alguém desse jeito. E é o que acontece. Como essa parábola passa por 3 pontos, você consegue determinar quem são os 3 pontos. 0, menos 1, 1, 0, 3, 0. São os 3 pontos. Então, esses 3 pontos, x e y, cada um na sua posição, eles satisfazem a essa equação. Então, você vai pegar essa equação e aplicar no ponto 0, menos 1, no 1, 0 e no 3, 0. O que é aplicar? É pegar a equação e botar no y dela o y do seu valor e botar no x dela o x do ponto. É basicamente substituição, como vocês bem podem ver aqui. E aí, mexer nisso até encontrar alguma coisa que ajude você. A gente corre um risco muito grande aqui de gerar um sistema 3x3, a gente tem que resolver por Sarri, por Chiot, por cofator, etc. Aqui, particularmente, esse exemplo não levou a isso, porque a primeira equação tem muitos zeros, isso fez a equação derreter, e ficou só o valor de C igual a menos 1. Como C é menos 1, você conseguiu salvar esse resultado, trazer para as duas equações seguintes, e você conseguiu não resolver direto o sistema. Você só vai reduzir ele um pouco, porque aqui fica A mais B menos 1, que passa para cá. Aqui fica 9A mais 3B mais o C, que é menos 1, que passa para cá, menos 1. Então, saber que C é menos 1, lhe diminui um degrau.
botou um sistema que corria o risco de ser 3x3 para virar um sisteminha 2x2. O livro, como a gente pode até suspeitar, ele não resolve o sistema, ele só dá a solução e pronto, a gente se vive. Mas eu estou aqui dizendo o que está por trás. O fato de ser igual a -1, e quando você substitui nessas duas, você consegue transformar isso num sistema 2x2, ok? E aí, sendo 2x2, você consegue, sem muita dificuldade, encontrar quem é A, quem é B, e aí resolve o problema, resolve aí a equação, o sistema. Pois bem, você encontra que A é -1/3 e que B é 4/3, como C já era -1 daqui, você pega os três valores, traz para a sua equação protótipo, substitui e encontra a equação da parábola. Isso aqui é uma função, essa equação representa uma função? Nesse caso aqui, sim. Mas nem toda parábola que a gente está vendo aqui, ela representa uma função. Essa aqui em particular, ela representa sim. Avançando ainda um pouco mais, temos aqui a sexta questão, que é o seguinte. Dada a parábola fulana de tal aqui em cima, certo? Dada essa parábola, determina equação reduzida, vértice, um esboço do gráfico, os focos, uma equação da diretriz, uma equação do eixo. Como é que eu vou fazer isso? Você vai ter que reduzir do formato geral para o formato reduzido. Isso aqui vai implicar você a completar quadrados, o mesmo problema que a gente enfrentou lá nas elipses. Então, sim, a gente vai ter que completar quadrados nesse caso aqui. Em que sentido? Lá na elipse, uma das etapas que foi posta, é que você aglutinava, até essa palavra, aglutinar. Você aglutinava os que tem x, os que tem y, aí depois você tirava da evidência, completava quadrados, aparecia excesso, passava para o outro lado, tem aquela história toda lá. Aqui é um pouquinho parecido, porque você vai pegar a sua equação geral e vai jogar quem tem x para um lado, quem tem y para o outro. O y, como ele está y2, isso aqui é um sinal que o quadrado que você vai ter que completar é do lado do y, é o que vai ficar do lado esquerdo. Lá no elipse, a gente completava o quadrado nas duas pontas, porque lá tinha x2 e y2 na mesma estrutura. Então, você fazia dois completamentos de quadrado. Aqui não, como é parábola, você tem o expoente 2 num dos lados, então você vai completar quadrado de um dos lados. Do outro lado, você não completa quadrados porque não tem expoente 2. Não tem quadrados para serem completados. Pois bem, então ele faz isso. Ele separa quem tem x para um lado, quem tem y para o outro lado. O que tem x não tem o que fazer. Você vai simplesmente, como tudo aqui, você vai ter que deixar o x e o y isolados, sem coeficiente ali colado neles. Então aqui ele tira o 8 da evidência, ele faz aqui esse cálculo, tira o 8 da evidência, e fica 8, parênteses, x menos 1. Isso aqui está quase se encaixando no formato da parábola. O outro lado, que ficou y2 mais 6, aqui é que vem o completamento de quadrados. Você teve que jogar um 9 para poder completar o quadrado aqui. E esse 9 precisou ser compensado com um menos 9. Enquanto estava na esquerda, era menos 9. Como ele passou para cá, ele estava positivo. Ou, equivalentemente, sem nenhum tipo de problema, ele somou 9 para completar o quadrado do mesmo lado. E para compensar, também somou 9 do lado de cá. Foi daí que conseguiu juntar esse menos 17 com 9, gerar um menos 8, que acabou caindo aqui evidenciado. Pois bem, ele completou o quadrado, ficou y mais 3 ao quadrado. Pronto, ele chegou bem aqui. Isso aqui já é a equação da parábola. Observe que foi só um lance de manipulação daqui para cá. Já chegou nisso. Isso aqui é a equação reduzida. E com ela eu já consigo observar quem é o centro. O centro a gente vislumbra aqui, já vê que é menos 3 e 1. Observe que as coordenadas do centro
elas são depois da subtração, então por isso aqui é 1. Aqui não tem subtração, mas você enxerga como menos 3. Então, menos 3 e 1 é o centro, tá bem aqui posto, certo? Menos 3, que está sendo aqui recortado de y, logo é ordenada. E 1 está sendo destacado aqui do x, logo é abscissa. Então, por isso que você tem o centro como sendo 1 e menos 3. E aí ele pede o vértice. O vértice é o centro, que a gente acabou de encontrar. O 1, menos 3. É o foco dessa estrutura. Isso aqui é 2P, ou seja, 2P é 8. Se 2P é 8, é porque o P vale 4 e o meio P vale 2. Então, você vai ter uma parábola cujo meio P é 2. Então, para você terminar o foco, você esboça como é que ela vai ser pela estrutura da reduzida. Ela vai ser uma parábola desse jeito. E aí você tem aqui o vértice, que eu acabei de terminar. E como o meio P vale 2, para você descobrir quem é o foco, você tem que ir 2 unidades nesse sentido. Então, o foco vai sair da posição 1, menos 3, vai andar 2 unidades para a direita e vai cair na posição 3, 3, como está aqui sinalizado. Então, eu observei a estrutura da equação da parábola para descobrir quem era o P, e aí eu terminei o foco saindo do vértice e indo 2 unidades para a direita. Para saber quem é a reta diretriz, é só pegar o foco, o vértice, e ir 2 unidades para a esquerda. Então, tem aqui o vértice, eu vou 2 unidades para a esquerda. Eu ir 2 unidades para a esquerda, eu andar horizontalmente para a esquerda, é sair de um ponto que está aqui em 1, voltando 2 unidades para a esquerda, eu acabo chegando numa reta que passa na altura do menos 1. Então, a reta diretriz dessa parábola é uma reta vertical que passa na altura do x igual a menos 1, portanto, sua equação é x igual a menos 1, como está posto aqui. Então, é reduzida, vértice, o foco, a equação diretriz, uma equação do eixo. A equação do eixo deixo para vocês, porque vocês têm o vértice, vocês têm o foco, então é só encontrar uma equação da reta que passa pelo ponto V e pelo ponto F. E aí, o esboço do gráfico é juntando todas essas informações que a gente colocou. Reta diretriz, vértice, foco e um esboço de como é o gráfico. Nosso livro está sendo bastante esquiva, porque está batendo só um pedacinho de parábola, não está se comprometendo em saber onde corta os eixos, o que para a gente acaba sendo uma coisa meio estranha. Não deixa de ser estranho. E para finalizar, temos aqui as últimas questões, que é para falar de paramétrica, como é que eu parametrizo as minhas parábolas. Então você tem aqui uma parábola que já está no formato reduzido, então não tem muito o que você fazer. Você fixa a paramétrica ou para x ou para y e faz o outro em função do primeiro. Então aqui ele fez uma parametrização colocando x igual a t para responder essa sétima questão. Quando ele bota x para ser o t, ele isola y, e aí aqui você tem que o 4 passa multiplicando, esse 1 aqui nem existe, então fica y igual a 4x2, ou, como é paramétrico, y igual a 4t2. Então a parametrização ela foi só isso, basicamente isso. A gente vai estar sempre focando em botar como t aquele valor que está ao quadrado. Então aqui você tem que é x2, então você bota para x ser o t. Aí aqui na segunda, isso aqui esbarra num dos problemas que eu falei lá quando a gente foi fazer a parametrização, citamos rapidamente
como é feita a parametrização de uma parábola que não está centrada na origem. E aí, como eu falei que se ela não tivesse na origem, podia surgir um problema com os expoentes 2, para você ter que tirar uma evidenciação que é um pouco complicada. Então, quando a gente vai fazer uma parametrização de uma parábola que não está centrada na origem, para evitar que a gente tenha um probleminha aí na hora de fazer as manipulações, a gente vai optar por uma saída. Que saída é essa? Primeiro, eu tenho que ter o rosto ou da reduzida ou da geral. Tem que ser um dos dois rostos. Então, aqui na primeira, na sétima, o que foi que eu fiz? Eu igualei x igual a t. Pronto. Quando a sua parábola não está centrada na origem, como é esse caso, quem é que você vai chamar de t? O x ou o y? E a resposta é nenhum. Você vai chamar de t não é nem o x, nem o y. Mas é o x e o y seguido de quem está somando ou subtraindo ele. Aqui, qual dos dois? Primeiro, quem você vai atacar? X ou y? Como eu falei agora anteriormente, ataque aquele valor que tem o expoente 2. Então, você vai fazer uma parametrização de t atacando o y. Então, você vai chamar de t alguma coisa com o y, mas não é o próprio y isolado. É, na verdade, o y mais 3. Você vai chamar o y menos 3, perdão, negativo, menos 3. Você vai chamar o y menos 3 de t. Tudo isso de t. Por quê? Porque quando você fizer chamar o y menos 3 de t, aqui fica um t2 igual ao restante ali da estrutura, ficando exatamente assim. Disso daqui, você consegue fazer um pequeno cálculo, um pequeno arranjo para isolar o x. Então, se você chama y menos 3 de t, você consegue fazer isso aqui ser t2, você chega nisso, você consegue isolar o x e vai dar isso bem aqui. X igual a t ao quadrado menos 4 por 2. E como você chamou y menos 3 de t, você tem que dizer quem é t e y em função de t também. Então, você isola o y e vê que y é igual a t mais 3. Então, a parametrização de uma parábola que não está na origem, ela é bem complicada porque você vai chamar de parâmetro, não é nem o x nem o y, mas ou x ou y menos o valor que está acompanhando. Aqui eu poderia estar parametrizando chamando x mais 2 de t. Sim, mas isso aqui geraria um problema na hora de eu tirar esse expoente 2. E o que eu não quero é problema. Então, eu acabo chamando de t, parametrizando pelo y menos 3. Aquele valor que vai estar com o expoente 2. Igual aqui na sétima. Eu parametrizei chamando x de t e não o y. Então, você sempre busca parametrizar pelo valor que tem o expoente ali acompanhado. E como não é centrado na origem, você vai ter que parametrizar chamando de parâmetro aquele monômio com a operação agregada, tipo o y menos 3. Se fosse x mais 2 ao quadrado igual a alguma coisa, você chamaria de t o x menos 2. E aí, quando você chama de t o x menos 2, você teria que isolar o x em função de t e o y também em função de t, exatamente como foi feito aqui nesse exemplo 2. Então, a parametrização de uma parábola que não está centrada na origem, ela é um pouco complicada, mas se você quiser uma dica muito rápida de como fazer isso, a dica é essa. Olha a estrutura, vê quem tem o expoente 2, chama tudo isso de t, daí você vai fazer dois cálculos. Escrever x em função de t, isolar x no fim das contas. E como você chamou y menos 3 de t, você tem que agora isolar o y para escrever em função de t. Esse 3 passa para cá. Então, y igual a t mais 3 é a parametrização do y, que não é a parametrização direta. E x igual a t2 menos 4 por 2 é a parametrização do x em função desse
P. Então tá aqui, são questões que não são, algumas não são tão intuitivas. É um conteúdo difícil, Esse conteúdo de cônicas, a gente dedicou 5 aulas a esse conteúdo e ainda assim a gente tem uma densidade de aulas muito grande. Temos aulas aí imensas, a gente tenta explicar com o máximo detalhe possível, mas não é simples, mas tem lógicas simétricas no entendimento desse conteúdo, e aí você consegue captar essa lógica e reproduzir outros exemplos e você vai verificar que elas funcionam de fato.